Salve, salve, estimados alunos! Estamos de volta com mais uma videoaula do sexto ano, continuando o tema geometria, só que hoje a gente vai estudar os ângulos e seus elementos. Vamos conhecer um pouco mais sobre os ângulos, elemento tão importante, não é, na construção, na execução dos polígonos. Sigam-me, por favor. Vamos falar sobre giro, abertura e inclinação. Essas três palavras, elas têm uma convergência, elas têm algo em comum. Por exemplo, o giro de uma roda gigante, de uma roda de bicicleta. A abertura, a gente vê muito isso, essa abertura presente nas aulas de balé, nas aulas de ginástica rítmica, não é? Mas nós também vemos isso nos ponteiros de um relógio. Inclinação. Um muro, ele para estar bem construído, a parede de uma casa, etc., tem que estar formando 90 graus com o solo, ou seja, ela tem que estar perpendicular ao solo. Se ela estiver com outro ângulo que não seja de 90 graus, que a gente vai ver isso depois, a gente fala que ela está inclinada. Uma rampa, por exemplo, de subida ou de descida, ela tem uma determinada inclinação. Muito bem, mas vamos ver o que é que essas três coisas, essas três palavras têm em comum. Giro, abertura e inclinação, né? Bom, esses três elementos que eu acabei de citar, eles nos dão ideia de ângulo, que é o que o nosso assunto, é o que a gente vai estudar em detalhe no decorrer dessa videoaula. Um objeto onde nós podemos ver com frequência, né, com bem clareza, esses três elementos é um relógio de parede, por exemplo, né, um relógio de ponteiro. Você percebe que os ponteiros giram, né, eles mantêm um giro constante em torno do ponto central do relógio. Os ponteiros mantêm o tempo inteiro uma determinada abertura entre eles. Eles apresentam o tempo inteiro uma determinada inclinação. Então, no relógio nós podemos verificar esses três elementos. Muito bem, vamos entrar no assunto propriamente dito, que é o ângulo. Vamos considerar essa figura, aqui ao lado, aqui à esquerda, que divide o plano em duas regiões. Por exemplo, se nós observarmos essas duas semirretas, nós já sabemos o que é uma semirreta, ela tem uma origem e não tem um final, ela é infinita para um dos seus lados, né? Então essa semirreta que começa no ponto O, passa pelo ponto A e segue infinitamente para cima. Essa outra semirreta que começa, que tem origem no ponto O, passa pelo ponto B e segue infinitamente para a direita. Essas duas semirretas, elas têm a mesma origem, a origem dela é no ponto O, certo? Então, quando nós temos essa figura, essas duas semirretas de mesma origem, percebe que ela divide o plano em duas regiões. Essa parte mais aqui, que nós podemos chamar de parte interna, e essa outra parte, o restante, que nós podemos chamar de parte externa, né? Fica mais claro aqui no desenho ao lado. Essa parte, como chamei de parte interna, é determinada pela região azul, está representada pela região azul. E essa outra parte de fora está representada pela região amarela, né? Então, essas duas semirretas de mesma origem, elas determinam no plano, duas regiões diferentes. Essa região aqui azul é que nós chamamos de ângulo convexo. E esse restante aqui em torno das semirretas, essa região amarela, nós chamamos de ângulo não convexo. Mas como é que a gente pode entender melhor o que é um ângulo convexo e o que é um ângulo não convexo? É muito simples. Se você tomar dois pontos, e entre dois pontos você descrever um segmento de reta, se esses dois pontos estão contidos na região, no caso aqui na região azul, o primeiro ponto e o segundo, que determina esse segmento de reta vermelho, estão contidos na região azul, certo? O segmento que une esses dois pontos também está todo contido na região azul. Então, se isso acontece, nós dizemos que estamos diante de uma região convexa, ou seja, o ângulo aí é convexo. Aqui na parte amarela, se eu tomar um ponto, né, aqui na região amarela, próximo do ponto A, e um outro ponto aqui na região amarela, também próximo do ponto B, quando eu ligar esses dois pontos, eu vou estar determinando
segmento de reta. Perceba que mesmo os pontos extremantes, né, mesmo que ele esteja contido na região amarela, o segmento como um todo não está contido na região amarela. Uma parte dele está fora da região amarela. Então, quando isso ocorre, nós dizemos que estamos diante de uma região não convexa. Tá? Portanto, essa região azul é chamada de ângulo convexo e essa região amarela é uma região chamada de região ou ângulo não convexo. Então, toda vez que descrevemos um ângulo, ele determina duas regiões no plano, uma região convexa e uma região não convexa. É exatamente o que está escrito aqui, que você pode observar, né? A gente especifica região azul e região amarela. Seguindo adiante. O que é um ângulo, então? Né? Já que ele delimita duas regiões no plano, nós podemos dizer que o ângulo é toda a região, convexa ou não, do plano, determinada por duas semirretas de mesma origem. Então, se eu tenho duas semirretas de mesma origem, é importante que elas tenham a mesma origem, eu posso dizer que essa região, que essas duas semirretas delimitam uma região, e essa região é chamada de ângulo. Então, observa aqui nesse desenho que nós temos, a gente pode dizer o seguinte, que nesse ângulo, nessa figura que nós temos aqui, né, destacamos o seguinte, a notação de ângulo que é AOB. Se eu escrever AOB e colocar um acento circunflexo em cima do O, eu estou dizendo que essa expressão representa o ângulo AOB. Então nós temos aqui representado o ângulo AOB. Se eu colocar só o AOB, eu tenho que escrever a palavra ângulo. Se eu não quiser escrever a palavra ângulo, basta eu colocar o circunflexo em cima do O. Eu tenho aqui o ângulo AOB, como nós podemos ver na figura, o ângulo AOB. Que se eu ler esse ângulo BOA, também não estaria incorreto, não, estaria ok. Então observa que como essas duas semirretas têm origem no mesmo ponto, que é o ponto O, eu posso dizer o seguinte, que esse ponto O é o vértice do ângulo AOB. Né? O que é o vértice do ângulo? É exatamente na origem das semirretas, onde elas se intersectam. Consequentemente, essa semirreta OA é um lado do ângulo AOB e a semirreta OB é o outro lado do ângulo AOB. Então, resumindo, nós temos aqui nessa figura um ângulo AOB, onde esse ponto O é chamado de vértice do ângulo, a semirreta OA é o lado do ângulo e outra semirreta OB é o outro lado do mesmo ângulo. Tudo bem? Considerando aqui, ó, está pintado de lilás, demarcado de lilás, para dizer que o ângulo que eu estou me referindo é o ângulo convexo AOB, essa região aqui, não a de fora. Vamos adiante. Medida de um ângulo. Um dos problemas mais antigos já registrado na história da civilização humana é a divisão da circunferência em partes iguais. Né? Eu mesmo, quando fazia o meu ensino fundamental, já tem alguns anos isso, nós tínhamos no currículo a disciplina chamada desenho básico. E nessa disciplina, desenho básico, nós trabalhamos muito com compasso, par de esquadro, etc., transferidor. Nós aprendemos a construir figuras, né, polígonos de todo tipo, e depois aprendemos a dividir uma circunferência de 2 até 30 partes iguais. Um estudo muito interessante que nos dá um embasamento muito bom geométrico. Infelizmente tiraram do currículo escolar essa disciplina de desenho básico. Então, a divisão da circunferência em 360 partes iguais, possivelmente pela necessidade de contagem do tempo, teve sua origem entre os anos 4000 e 3000 a.C. Muito antigo esse estudo da divisão da circunferência. Lá na região da Mesopotâmia, né? Onde é que fica essa região da Mesopotâmia? Que não existe mais a Mesopotâmia. Essa região, essa área aqui, onde era a Mesopotâmia, hoje em dia nós encontramos o Iraque. Lá no Iraque era antigamente onde se localizava a Mesopotâmia. Para os babilônios, o Sol girava em torno da Terra, em uma órbita circular. Bom, gente, se você for relembrar um pouquinho a história, você vai recordar que na época do Galileu, né, bem antes dele, o sistema do nosso sistema, né, planetário, ele era considerado como um sistema geocêntrico. Ou seja,
O geocentrismo é onde a Terra é o centro e os outros planetas, inclusive o Sol, giravam em torno da Terra. Só que com o tempo, depois de Galileu Galilei e outros físicos, foi provado que não, que o nosso sistema não é geocentrismo, e sim um heliocentrismo. O heliocentrismo diz que o Sol que é o centro e não a Terra. E os planetas, inclusive a Terra, giram em torno do Sol. Né? Esse é o heliocentrismo. Só recordando um pouquinho da história. Então, para os babilônios, o Sol girava em torno da Terra, na época, né? E ele levava 360 dias para dar uma volta completa. Nós sabemos hoje que não é isso, né? É a Terra que gira em torno do Sol e ela leva 365 dias aproximadamente, um pouquinho mais, para que ela dê uma volta completa em torno do Sol. E isso dá um ano, né? Bom, dessa forma, a cada dia o Sol percorreria o equivalente a 1/360 dessa órbita circular. Influenciado pela matemática da Babilônia, o grande pensador Hiparco de Nicéia, considerado pelos gregos o pai da astronomia, no século II a.C., ele fez a primeira divisão da circunferência em 360 partes iguais, com o objetivo de medir os ângulos, né? Cada uma dessas 360 partes em que a circunferência foi dividida, associamos um ângulo cuja medida chamamos de 1 grau. Então, se nós pegarmos qualquer circunferência de qualquer tamanho, de qualquer raio, e dividirmos ela exatamente em 360 partes iguais, cada parte, né, cada uma dessas 360 partes é o que é designado, é o que é chamado de 1 grau. Tudo bem? Então é exatamente isso que é grau. Grau é a 360ª parte de uma circunferência. Ok? A medida de um ângulo ela é dada pela medida de sua abertura. Então o ângulo não é medido em centímetro, tá? É a abertura, a região determinada por aquelas duas semirretas de mesma origem, como nós vimos anteriormente. A unidade padrão utilizada para medir o ângulo é o grau. Muito embora existam outras unidades, mas a gente é usado até hoje com muita frequência o grau, né, que é representado por esse zerinho, né, que ele fica escrito após o número. Então, o que é um grau? Um grau é uma unidade de medida de um giro, que corresponde à volta completa dividida por 360 partes de uma circunferência. Alguns exemplos de ângulo, eu não vou detalhar muito, mas só para dar ideia de ângulo para vocês, observa aqui, nós temos aqui um ângulo que nós chamamos de ângulo reto. Esse ângulo reto ele tem uma notação exclusiva, específica, que é esse quadradinho aqui marrom. Tá? O que seria um ângulo reto? É um ângulo que mede 90 graus. Exemplo, o canto, né, de uma porta, o canto de uma mesa, o canto de uma parede. Geralmente, na maioria das vezes, ele mede 90 graus, é que nós estamos vendo aqui, ó, um ângulo de 90 graus. E todo ângulo de 90 graus tem um nome específico, é chamado de ângulo reto, tá bem? Qualquer ângulo menor que 90 graus, por exemplo, esse ângulo A ou B aqui mede menos que 90 graus, ele é chamado, esses três inclusive, eles são chamados de ângulos agudos. A gente vai ver isso com mais detalhe adiante, tá? Todo ângulo menor que 90 graus é chamado de ângulo agudo. E todo ângulo maior que 90 graus é chamado de ângulo obtuso. Tá bem? Entre 90 e 180, né? É um ângulo obtuso. Tudo bem. Voltando para cá. Perceba que esse ângulo de 90 graus, se nós dividirmos ele ao meio, bem aqui, ó, nós vamos ter um ângulo de metade de 90, que é 45 graus. Que é esse ângulo A ou B aqui, mede 45 graus. Se nós dividirmos esse ângulo de 90 graus em três partes, né, vamos ter aqui uma parte, duas partes e a terceira parte. 90 dividido por 3 dá 30, que é exatamente esse ângulo aqui. Ó. Esse ângulo A ou B mede 30 graus, que é a terça parte do ângulo de 90 graus. Né? Aqui em 90 graus cabe 3 ângulos de 30. E aqui nós temos um ângulo de 60 graus. Né? Se eu pegar o dobro de 30 aqui, ó, dobrar, colocar aqui 30 graus e mais 30 graus, eu vou ter um ângulo total de 60 graus. Então nós temos aqui ângulo de 90 graus, 45 graus, 30 graus e 60 graus. Se eu pegar essa semirreta aqui, ó, OB, e puxar ela até ela ficar retinha com a semirreta OA, eu tenho aqui um ângulo de meia volta.
né, ele dá meia volta na circunferência. E essa meia volta é exatamente o dobro de 90. 90 mais 90 que vai dar 180 graus. Esse ângulo, gente, de 180 graus, ele recebe o nome de ângulo raso ou também ângulo de meia volta. Se eu continuar abrindo esse ângulo, puxando o ponto B aqui para baixo, eu vou ter esse ângulo aqui, ó, demarcado por essa figura marrom, que é um ângulo de 270 graus. Que na verdade é o triplo de 90. Se eu tenho aqui 90, eu abro esse ângulo, puxo esse ponto A até ele ficar reto, eu tenho mais 90 que é 180, e se eu puxo aqui até ele ficar formando 90 graus com a semirreta OA, eu tenho um ângulo de 270 graus, que é esse ângulo aqui. E se eu faço o ponto B se juntar ao ponto A, eu tenho um ângulo de uma volta, que é um ângulo de 360 graus. Quando eu dou uma volta inteira na circunferência, eu tenho exatamente os 360 graus, que é o número de graus que tem uma volta inteira na circunferência. Se eu faço o ponto A e o ponto B coincidirem sem dar nenhuma volta, eu vou ter ali um ângulo de 0 grau. Eu digo que a abertura é 0. E à medida que eu vou abrindo, eu vou tendo 1 grau, 2 graus, 3 graus, 30, 60, 90, até ele dar a volta completa, que eu volto a ter de novo um ângulo de 360 graus. O ângulo de 360 e de 0, eles se coincidem, né? Eles ficam exatamente onde uma semirreta coincide com a outra. Além do grau, há outras unidades de medida de abertura angular. Essas medidas são conhecidas como radiano e grado. O grado já é uma unidade bem ultrapassada, já não se usa mais. Entretanto, o radiano é muito comum o uso da medida de ângulo em radiano. Só que isso você vai estudar com muito detalhe lá no ensino médio. Então vamos deixar isso para o futuro, tá bem? Bom, esse aparelho que você vê aqui, ó, semicircunferência todo numerado, isso aqui tem um nome, ele recebe o nome de transferidor. Qual o objetivo do transferidor? É medir ângulo. Você percebe que ele tem duas escalas, né? Essa aqui, superior, que ela é crescente, 0, 10, 20, 30, ela funciona, ela se movimenta nesse sentido, que nós chamamos de sentido horário. Horário porque é no mesmo sentido do ponteiro dos relógios, e temos essa escala mais abaixo que ela é inversa, ela é o contrário. Se você for observar, ela cresce com movimento ao contrário, é o movimento anti-horário. Então quando a gente vai medir um grau, ou vai construir um grau, é muito importante que a gente, antes de tudo, a gente defina qual o sentido que a gente está trabalhando, no sentido horário, no sentido dos ponteiros do relógio, ou no sentido anti-horário, no sentido inverso ao movimento dos ponteiros do relógio. Por exemplo, esse ângulo de 45 graus, ele foi construído aqui, né, usando o sentido anti-horário, o sentido inverso, né? Esse movimento aqui, ó, foi desenhado aqui um lado, que é esse lado coincidente com essa linha aqui horizontal, a linha do transferidor, e foi feita uma abertura até esse ponto. Se você observar aqui na reta de baixo, na escala de baixo, 0, 10, 20, 30, 40, 45. Então essa abertura aqui angular, ela mede 45 graus. Está aqui a anotação da medida do ângulo, 45 graus. Então nós estamos aqui diante de uma abertura, né, de um ângulo de 45 graus. Se eu abro até aqui em cima do 90, eu vou ter essa outra figura, né, de laranja, que é um ângulo de 90 graus, e olha a notação como é um quadradinho aqui, né? Então isso aqui significa que eu estou diante de um ângulo de 90 graus, conhecido também como ângulo reto. Perceba que eu tenho outro ângulo, só que ele foi medido no sentido horário, né? A reta aqui, ó, não é mais desse lado direito, é do lado esquerdo. Então foi colocada essa semirreta do lado esquerdo e foi abrindo a outra semirreta até chegar nesse ponto. Então eu vou olhar para a escala de cima, que começa no 0 e vai abrindo até chegar aqui no 120. Então eu estou diante de um ângulo de 120 graus, certo? Só que aqui o movimento, o sentido em que ele foi construído foi o sentido horário. Os outros dois foram construídos no sentido anti-horário. Tudo bem? Então, ângulo de 45 graus, ângulo de 90 graus, que é um ângulo muito comum, e um ângulo de 120 graus. Certo? Ok, vamos aprender um pouquinho como utilizar o transferidor. A gente vai ver uns exemplos disso na aula prática, que fica muito mais fácil da gente perceber. Mas vamos
prestar atenção para esse detalhe aqui para a gente ter ideia de como se usa o transferidor. O primeiro passo para usar um transferidor, seja para construir ou para medir ângulo, é posicionar o transferidor de modo que o centro coincida com o vértice do ângulo. Então, eu tenho aqui um ângulo, né, um ângulo BAC, então eu posiciono o transferidor de tal maneira que essa linha aqui, ó, e essa outra aqui, a interseção delas coincida com o vértice do ângulo. Pronto, uma vez que esse ponto aqui está bem em cima do vértice do ângulo e essa linha esteja coincidindo com essa parte aqui do transferidor, então eu vou marcar um pontinho até a abertura, até a outra semi-reta. E quando eu percebo aqui, ó, que eu não vou contar nessa escala de cima, porque está no sentido anti-horário, eu vou ler na escala de baixo, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Então esse ângulo aqui tem uma abertura de 50 graus. Esse ângulo mede 50 graus. Tudo bem? Como havia dito anteriormente, nós temos aqui 3 exemplos de ângulo. Um ângulo de 45 graus, um ângulo de 90 e um ângulo de 120 graus. Aqui, ó, um ângulo menor que 90 graus é chamado de ângulo agudo, havia dito isso. Um ângulo que mede 90 graus é chamado de ângulo reto. E um ângulo que excede 90 graus, já que 90 graus seria bem aqui, ó, ele é maior que 90 graus, ele é chamado de ângulo obtuso. Então, um ângulo que mede 90 graus é ângulo reto. Todo ângulo menor que 90 graus é ângulo agudo. E todo ângulo maior que 90 graus é chamado de ângulo obtuso. Certo? Essa observação é que eu falei ainda há pouco, né? Quando você vai construir um ângulo, você tem que primeiro decidir, antes de fazer qualquer coisa, se o sentido que você vai usar é o horário ou o anti-horário. Aí nós temos aqui uma tarefa de aprendizagem que diz o seguinte: um ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Sabendo disso, observe os ângulos formados pelos ponteiros do relógio nas diferentes horas e responda o que se pede. Nós temos aqui 3 horas, 7 horas, meio-dia, 2 horas, 4 horas e 4 e 5. Então a pergunta da letra A é: em qual das horas representadas acima os ponteiros formam um ângulo reto? Você vai dizer em qual dessas situações o ponteiro está marcando 90 graus. Letra B, indique outra hora em que os ponteiros de um relógio formam um ângulo reto. Não necessariamente aqui na figura, né? Em outra situação, você vai escrever aqui qual é outra hora em que também eles formam um ângulo reto. Tudo bem? Letra C, às 4 horas o ângulo entre os ponteiros é maior ou menor que o ângulo reto? Aqui, quando marca 4 horas, a distância entre os ponteiros, a menor distância, é maior que um ângulo reto ou é menor que um ângulo reto? Das 2 horas às 3 horas, quantas voltas completas dá o ponteiro grande? Aquele ponteiro dos minutos. Quantas voltas ele dá, né, considerando das 2 horas às 3 horas. Das 12 às 12h30 horas, né, o ponteiro grande gira quantos graus? Quantos graus gira o ponteiro grande quando você tem aqui das 12 horas às 12h30? Letra F. Das 2 horas às 3 horas, o ponteiro 10 horas gira quantos graus? Agora eu estou perguntando o ponteiro 10 horas, não dos minutos. Letra G. Pode-se dizer que assim como às 3 horas, às 4 horas e 5 minutos, o menor ângulo entre os ponteiros de relógio é 90 graus? Ou seja, aqui nas 3 horas, ele está dizendo que assim como aqui, quando marca 3 horas, e exatamente quando está 4 e 5, nós podemos dizer que nessas duas situações, o menor ângulo entre os ponteiros dos relógios mede um ângulo de 90 graus? Sim ou não? E letra H, às 9 horas e 15 minutos, assim como às 2 horas e 45 minutos, o ângulo entre os ponteiros do relógio é um ângulo raso, ou seja, de 180 graus? Letra I, ao marcar exatamente 12 horas, qual é o menor ângulo entre os ponteiros do relógio? Ao marcar exatamente 12 horas, qual é o menor ângulo entre os ponteiros do relógio? Segunda questão. Você tem aqui, imagine que você tem um robô tartaruga e quer fazê-lo andar num corredor, sem que ele bata nas paredes. Para fazer isso, você pode acionar os 3 comandos: avançar, indicando o número de casa, virar à direita ou virar à esquerda. São 3 comandos que tem, está aqui o teu robô em forma de tartaruga, né? E você está dentro dele aqui, imagina que você está dentro dele. Seus comandos para que o robô vá até o final deverão ser, para que ele saia daqui e venha até aqui. Quais serão os seus comandos? Você vai ler cada item e marcar a única alternativa correta.
Bem, feito isso, você vem aqui para as respostas e confira as respostas do exercício com as respostas que você obteve. Aquelas que você errar, por favor, reveja de novo e, de preferência, refaça as questões novamente. Muito bem, meus amigos, então, na próxima videoaula abordaremos o tema triângulos e quadriláteros. Se você gostou, dê like e se inscreva no canal. Gente, deixa de preguiça, se inscreve no canal, tá? Dá essa força pra gente. Por quê? Se inscrevendo no canal e dando like, é que você vai manter esse vídeo lá no YouTube. Porque se o YouTube percebe que foi lançado um vídeo e não teve novas inscrições e nem like por algum tempo, ele simplesmente tira esse vídeo automaticamente do ar, né? Eu confesso que eu fico triste com isso porque deu um trabalhão gravar essas videoaulas, mas quem perde mais são os alunos, são vocês, que deixarão, né, de ter essa oportunidade de estudo complementar em casa. Então não esqueça de dar like, tire 1 ou 2 minutinhos, dê like, se inscreva no vídeo, eu agradeço muito. Ok, muito obrigado e não esqueça, hein? Estuda que a vida muda. Um abraço para todos, até a próxima.